chamou, pois foi o próprio Pai que pra si me chamou, pois foi o próprio Pai que pra si me chamou. Olá, crianças, olá, pais, famílias, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou com muita saudade de todo mundo e imagino que todos também estejam com saudade de voltar na igreja, estar todos juntos reunidos, mas enquanto aguardamos, nós vamos ir aprendendo um pouquinho sobre a palavra de Deus. Então, nós vamos estar aprendendo essas 5 partes aqui que fazem parte do Evangelho. Aqui diz assim: Cristo me atraiu, Cristo me crucificou, Cristo me fez morrer, Cristo me ressuscitou e Cristo vive em mim. Então, essa primeira parte que fala assim, ó, Cristo me atraiu. Então, nós vamos aprender um versículo da Bíblia muito conhecido, que é João 12:32. Eu imagino que todos conhecem. Ele é bem conhecido, bem fácil. Ele diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Então, Jesus, quando foi levantado da terra, lá na cruz, ele nos atraiu a todos. Ele atraiu todos nós no seu corpo. Como que foi isso? Foi Jesus que nos atraiu. Não foi nós que fomos atraídos, que fomos para a cruz. Não fomos nem andando, nem correndo, nem pulando, nem de bicicleta, nem de jeito nenhum. Foi Jesus que nos atraiu no seu corpo. Para a gente aprender um pouquinho como que foi então essa atração, a prof traz aqui um exemplo aqui que talvez muitas crianças já conhecem. Aqui, ó, nós vamos estar usando este ímã para representar Jesus. E aqui estes clipes tem uns maiores, uns maiores, outros menores, né? Mais grandinho, mais pequenininho, que está representando cada um de nós. Eu, você, todo mundo. Então, vamos ver o que acontece aqui. Olhem só. Estão vendo? Olha só, né? Todos foram atraídos no corpo de Jesus. Aqui vocês estão vendo? Todos estão aqui, não ficou nenhum aqui, né? Então, assim foi a nossa atração. É como esse ímã que ele puxa, então ele atrai, né? Então, foi isso o que Jesus fez lá na cruz. Nós fomos todos atraídos. O nosso coração, a nossa natureza de pecado, foi lá na cruz, no corpo de Jesus, né? Ele nos atraiu a si para morrer para o pecado. Mas agora vamos perguntar então o seguinte: Cristo me atraiu, mas por que ele me atraiu? Ele me atraiu para completar esse plano maravilhoso de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus teve um plano de salvação porque Ele nos ama. Mas por que esse plano de salvação? Porque nós sabemos que o pecado entrou no nosso coração. Nosso coração entrou na natureza humana, né? Então, vamos representar aqui, ó. Quando o pecado entrou na natureza humana, no nosso coração, deixou ele assim, ó, sujo, todo sujo pelo pecado, contaminado. O que é esse pecado? É toda a maldade, é todas as coisas que não agradam a Deus. O nosso coração, que era assim puro,
quando Deus nos criou, que tudo era perfeito, ele passou a ficar assim, sujo pelo pecado, né? E foi através do sangue de Jesus lá na cruz que trocou o nosso coração, conforme diz aqui em Ezequiel 36, 26, 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne, né? Um coração de carne, um coração novo. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Então, depois que Jesus trocou o nosso coração, nós temos um coração novo, né? Um coração de carne. Se a gente continuar lendo aqui em Ezequiel, eu li o 36, o 26 e o 27. O 28 também. Vocês devem, procuram depois continuar lendo essa parte de Ezequiel, é muito lindo, é maravilhoso. Então aqui a gente já entendeu que nós fomos atraídos no corpo de Jesus para morrer para o pecado. E agora, seguindo aqui fazendo a sequência, Cristo me crucificou. Então, Cristo me crucificou no seu corpo, né? Primeiro nós fomos atraídos e fomos crucificados. Em Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele destruído. Foi com ele crucificado, melhor, né? Para que não sirvamos mais ao pecado. Vamos até achar aqui Romanos 6,6 para a gente estar atento. Romanos 6,6 diz assim, ó: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu justificado está do pecado. Então é assim, nós já sabemos agora que o nosso corpo, esse pecado aqui, ó, foi destruído lá na cruz, né? Foi destruído lá na cruz, para que agora nós não sirvamos mais ao pecado. O que é o pecado, então? Vamos pensar. As crianças me ajudem a lembrar. Pecado é briga, é o egoísmo, o que mais? Mentira, tudo que desagrada a Deus. Então, tudo isso já foi destruído lá na cruz em Jesus. E agora, então, quando nós fomos crucificados, aí seguimos falando que Cristo me fez morrer. Em Romanos 7,4 também está falando um pouquinho sobre isso. Aqui, vamos pegar rapidinho Romanos 7,4. Diz assim: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Então, foi por meio do corpo de Cristo, nenhum outro meio. Só por esse meio, só através do corpo de Jesus Cristo, né? Que nós morremos, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Vocês viram só que gostoso, né? Agora nós passamos a dar frutos para Deus, né? O pecado deixa de agir em nós. E quando o pecado, às vezes fazemos alguma coisa errada, tudo, mas nós devemos lembrar que já foi destruído o pecado. Então, nós devemos sempre lembrar que em Cristo Jesus nós já fomos crucificados e a nossa natureza de pecado também já morreu. E daí fala aqui, Cristo me ressuscitou. Em Efésios 2,6 diz assim: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? E também diz o seguinte:
Cristo vive em mim. Gálatas 2:20 está falando que nós agora já não vivemos mais nós. Aqui diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então esta é a nossa mensagem de hoje, que Jesus, ele veio cumprir esse plano maravilhoso de Deus, da nossa salvação. Ele veio, ele morreu na cruz. Primeiro, ele nos atraiu no seu corpo, ele morreu na cruz e nos fez morrer juntamente com ele. Fomos crucificados e fomos mortos no seu corpo. Mas não ficamos mortos, morremos para o pecado. Mas agora nós ressuscitamos para uma nova vida, uma vida com a vida de Cristo Jesus em nós, no nosso coraçãozinho, né? E então agora é Jesus que vive em nós. Então vamos ficar com essa mensagem hoje, que Deus nos ama muito e quer sempre o nosso bem. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para todos nós, seja para as crianças, para os adultos, para os mais velhinhos, para os novinhos, bebezinhos, para todo mundo. Deus nos ama e devemos lembrar que em todo momento Deus nos ama e quer o nosso bem. Nós só precisamos obedecer a palavra de Deus, ser obedientes à palavra de Deus, estar sempre em oração, conhecendo mais e mais desse nosso Deus. Então seria isso para hoje e vamos estar agradecendo a Deus pelo cuidado que Ele tem conosco, né? Vamos falar com Deus um minutinho? Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo teu cuidado e a tua proteção por nós. Obrigado porque enviou Jesus para tirar o pecado do nosso coração, que o pecado já foi destruído e agora nós temos uma nova vida com Cristo Jesus. Amém? Um beijo para todas as crianças e até mais. Bom dia, professora Lucimar. Que trabalho lindo que você preparou para as crianças. Bom dia, crianças da Profi Lucimar. Bom dia, pais. Bom dia, toda a comunidade Importa Renascer. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento aqui em Cascavel, várias partes do Brasil. Aqui é o fundo da nossa comunidade. E quando passar essa pandemia, você poderá estar aqui conosco e nos conhecer, tá bom? A professora Lucimar, além de dar a aula dela, nós percebemos aí ela cantando no início um cântico muito precioso que descreve, né, a chave, o segredo, o grande segredo. O cântico diz: Cristo me atraiu, Cristo me crucificou. Ele me fez morrer e me ressuscitou. E agora é minha vida e nele eu estou, pois foi o próprio Pai que para si me chamou. Muito precioso a dinâmica, né, da atração, o ímã atraindo aqueles eclipses, né, simbolizando ali a atração das crianças e também a atração dos homens no corpo do Senhor Jesus Cristo. A crucificação tem um detalhe muito precioso que às vezes a pessoa não para considerar, né? É uma morte que não é possível, suicídio. Alguém tem que fazer isso. Foi o caso do Senhor Jesus Cristo. Ele é pregado na cruz do Calvário e depois ele é levantado da terra. E ao ser levantado da terra, a Bíblia diz, conforme o texto que a professora Lucimar utilizou, João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos
atrairei a mim mesmo. Ou seja, ninguém consegue se crucificar. Nós percebemos muito isso em várias denominações, né? Pessoas aceitando Jesus, pessoas tentando mudar de vida, pessoas tentando produzir uma nova vida, pessoas tentando nascer de Deus, pessoas tentando, através de atos religiosos, uma mudança de vida e mudança de natureza. E não é possível isso. Nós não temos condições de mudar de natureza. A professora Lucimar bem elaborou com as crianças, né? Nós nascemos em pecado. Nós nascemos, o primeiro homem que Deus cria à sua imagem e semelhança, ele vem sem pecado. A partir do momento que entra o pecado no mundo, nós tornamos sujos, coração sujo, uma mente suja. Nós ficamos contaminados com o pecado. E às vezes, isso mal compreendido, a pessoa sofre muitas vezes quando adentram uma denominação, porque elas querem mudar de natureza, elas querem ser livres do pecado, querem uma nova vida, um novo coração, mas eu não consigo isso indo à cruz ou eu me crucificando, porque a cruz é algo de milagre, é algo que é o Pai que chama para si. É o Pai que permite o Senhor Jesus nos atrair em seu corpo. Lembro de uma história de um prefeito que chamou um pintor para descrever num quadro, numa tela, o que mais havia naquela cidade. E o pintor então percorreu algumas ruas da cidade e ele percebeu o que mais tinha na cidade eram mendigos. Então ele decidiu colocar numa tela a imagem de um mendigo. E ele viu um moço então com algumas características: a barba sem fazer, né, cabelo sem os seus cuidados, todo oleoso, roupas de maltrapilhos, enfim, todas as características. Então ele disse, gostaria muito de pintar esse quadro para que amanhã ele estivesse então num local determinado. No dia seguinte, o mendigo apareceu nesse local e bateu a porta e o pintor então foi recebê-lo. Quando o pintor recebe aquele moço, ele pergunta: o que você deseja? O moço disse: eu sou aquele mendigo que você viu ontem e o senhor disse que gostaria de me pintar e eu estou aqui hoje. Só que o mendigo tinha ido ao barbeiro, fez a barba, tomou banho, cortou o cabelo, estava de terno, estava de gravata, todo alinhado. Então o pintor disse: não, eu não queria pintar assim como você está. Na verdade, eu queria representar você como de fato você é, naquela condição. O que isso nos chama atenção? Nós nascemos pecadores. Nós nascemos destituídos da glória de Deus. Isso é descrito na Bíblia, em vários textos, Romanos 5,12, Romanos 3,23, o Salmo 51,5, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos sujos. Isaías 1,6 vai dizer que desde a planta dos pés até ao alto da cabeça, não existe no ser humano coisa sã.
senão feridas, chagas podres, não espremidas e nem amolecidas com óleo. Nós nascemos sujos, imundos, destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. E é impressionante que quando a pessoa não tem compreensão disso, ela quer se apresentar como uma nova criatura. E a igreja é muito profissional nisso. Quando eu falo igreja no sentido de templos religiosos, de denominações. Então, é feita uma proposta aos fiéis. Você não pode mais usar determinada vestimenta, você agora tem que cortar os seus cabelos, você agora tem que usar terno, você agora tem que ter outro tipo de vestimenta, o seu linguajar agora tem que ser diferente, você tem que vir à igreja, você tem que dar o dízimo, você não pode dar um testemunho lá fora, e tudo isso são roupagens, são estereótipos. Por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Isso é uma expressão que nós ouvimos comumente. Ou seja, na época de Jesus já acontecia isto. Os escribas, os fariseus, eles tinham uma boa aparência, mas o interior, em Mateus 23, o Senhor Jesus vai dizer que está cheio de rapina e de iniquidade. Jesus chega a chamá-los de hipócritas, porque por fora está tudo muito bonito, muito bem organizado, mas por dentro está contaminado com o pecado, está sujo. E a Lucimar então passa isso com muita propriedade. Por que da atração? Porque a atração é onde o Senhor Jesus Cristo veio com um objetivo: nos atrair em seu corpo e crucificar naquele corpo dele o meu pecado, o seu pecado. Aquilo que nos fazia feios, aquilo que nos fazia imundos, destituídos da glória de Deus, o pecado, exatamente ele é atraído em Cristo e ele é crucificado com Cristo. Quando nós mencionamos a história do mendigo e do pintor, o mendigo é exatamente esse homem que está destituído da glória de Deus. Não estou me referindo apenas àquele que está à margem da sociedade. Não é isso. Todos nós, homens, somos mendigos, destituídos da glória de Deus. E muitas vezes a religião quer mudar a aparência, mas somente quando há uma atração, quando há essa obra sobrenatural, essa obra que nós não podemos descrever apenas no sentido literal ou literário, com palavras. O fato é que Jesus, ao ser levantado da terra, ele nos atraiu no seu corpo. E o que acontece nessa atração? Ele me crucifica, ele crucifica você. Ele crucifica o quê? A nossa iniquidade, o nosso velho homem, como bem descreve a professora. O nosso velho homem ali na cruz, ele é totalmente destruído, desfeito. A roupagem continua aqui, eu estou vivo, com saúde, com 57 anos, mas o meu velho homem foi crucificado com Cristo. O corpo do pecado foi destruído na cruz do Calvário. Muito bem, ele me atraiu, ele me crucificou, e agora o que acontece? Ele me ressuscitou juntamente com ele. Efésios 2,6 vai dizer exatamente isto. E é muito importante esse texto das Escrituras, Efésios 2,6. E juntamente com ele nos ressuscitou. Jesus não ressuscitou sozinho ao terceiro dia. O texto diz que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Então, o segredo, o milagre do novo nascimento, de uma nova vida, um novo coração, de uma nova realidade espiritual agora, não é você mudar de religião. Eu era católico, agora sou batista. Eu era batista, agora eu sou Assembleia de Deus. Eu era espírita e agora eu sou da presbiteriana. Não é nada disso. Eu era uma velha criatura, portador de um coração sujo, imundo, destituído da glória de Deus. Agora, eu fui atraído no corpo do Senhor Jesus Cristo, ele levou o meu velho homem à morte juntamente com ele, e ao terceiro dia ele me ressuscitou juntamente com ele, e agora eu pertenço a ele, eu sou dele, e muito mais do que isto, ele é a minha vida. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É interessante que o cântico diz assim: ele me atraiu, ele me crucificou, ele me ressuscitou, e agora é a minha vida, pois foi o próprio Pai que para si me chamou. O Senhor Deus, ele veio através do Senhor Jesus Cristo fazer essa obra sobrenatural. Tudo isso vem dele. Conforme a professora Lucimar descreve em Ezequiel 36, tudo vem dele, o novo coração, a nova vida, essa obra sobrenatural de crucificação, de ressurreição. Para quê? Para que eu e você pudéssemos usufruir desta maravilhosa vida, a vida de Cristo em mim, a vida de Cristo em você. Se você deseja essa nova vida, não é aqui na comunidade Importa Renascer, não é numa religião. É você dizer ao Senhor Deus, eu estou sendo hipócrita para quem? Eu estou representando ser uma nova criatura para agradar quem? Meu pastor? A denominação na qual eu faço parte, quando na verdade existe dentro de mim um vulcão desesperador pelo pecado. Existe uma iniquidade dentro de mim e eu não posso levar isso adiante. Então, Senhor Deus, estou ouvindo na Tua palavra que Jesus me atraiu, que Jesus me crucificou, que Jesus me ressuscitou e que nele agora eu sou uma nova criatura. Então, peça a Ele. Ele vai fazer essa obra sobrenatural na sua vida. E você vai experimentar o que é ser uma nova criatura verdadeiramente livre. Sabe por quê? Porque João 8,36 vai dizer o seguinte: se pois o Filho, Jesus, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A sua denominação não liberta ninguém. As suas mudanças exteriores não muda a sua essência. O único que pode mudar a sua essência, o seu caráter, a sua vida e colocar em você a vida de Cristo é essa pessoa maravilhosa, Jesus de Nazaré. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E assim, meu querido, minha querida, você que nos ouve agora, esse período que estamos vivendo de pandemia, esse momento em que pessoas estão entrando em pânico, em crise de ansiedade, né? Você encontra todo o equilíbrio, sabe onde? Em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós estamos no lugar mais seguro da terra. Estamos nele para a glória de Deus Pai. Eu espero que você também experimente atração, crucificação, ressurreição juntamente com Cristo, para que Ele seja a sua vida, assim como Ele é a minha vida, e assim como Ele é a vida da professora Lucimar e de todos aqueles que experimentaram essa obra maravilhosa. Um grande abraço, saudade, meu povo, minha comunidade linda, saudade de vocês, crianças. Saudade, saudade, saudade. Nos vemos em breve, tá bom? Um beijo, beijo, beijo. Tchau.